anterior, onde a gente estava falando sobre poder e sobre sedução, falei que existem 3 tipos de sedução. A sedução sexual, a sedução social e a comercial. E esses três tipos funcionam basicamente da mesma forma. Eu gostaria de fazer um paralelo agora nesse vídeo da sedução comercial com a sedução social ou sexual. Em vendas, a gente costuma dizer que existem 6 passos para uma venda perfeita. E para a sedução não é diferente. Numa venda a gente vai ter a abordagem, a sondagem, depois você tem a apresentação, depois você vai ter o controle de objeções ou contorno de objeções, entra na fase da negociação e, por último, o fechamento. Quando você fala de uma sedução agora a nível mais social ou até mesmo a nível mais sexual ou uma relação homem-mulher, você vai partir pelos mesmos princípios. Você vai ter a sua fase de abordagem, que é o momento onde você chega até a garota para começar a conversar, que é a fase mais difícil para muitos caras. Depois disso, você tem uma fase de sondagem, uma fase de qualificação, onde você começa a conversar, onde você começa a interagir, a criar algum conforto, para depois você conseguir fazer uma apresentação, né, que é onde você se coloca, é onde a pessoa se qualifica, quem está vendendo ali, na verdade, quem está se vendendo, quem está querendo que o outro compre a ideia, começa a se qualificar, começa a mostrar seus pontos fortes, a mostrar seu valor, que é uma criação de valor, né? Na verdade, esse momento é um momento de criação de valor, que a gente compara na área comercial à apresentação do produto. Depois você tem uma fase de contorno de objeções, porque toda apresentação de produtos vai fazer com que surja uma objeção, assim como toda apresentação pessoal também vai ter uma objeção, algum ponto ali que não ficou muito bem entendido, onde você vai precisar contornar essa objeção, para aí sim você entrar numa fase de uma negociação do tipo, vamos sentar aqui para a gente conversar, ou vamos para um lugar mais silencioso, ou simplesmente chega um pouco mais perto. Então você começa a negociar para finalmente você entrar numa fase de fechamento, que é quando você consegue pegar o telefone, ou quando você consegue um beijo, ou quando você consegue, enfim, sair dali e ir para um outro lugar. Então essas 3 fases, elas são muito parecidas na sedução comercial, sexual e social. Só que existe uma diferença muito sutil nessas três fases aí, nesses 3 tipos de sedução, que fazem toda a diferença. Na verdade, não são nem várias diferenças, é uma diferença que faz uma grande diferença, e é justamente na fase da apresentação, na fase do fechamento, quando você começa a olhar quem realmente está vendendo para quem. Qual o grande erro que todo homem comete quando está falando em sedução? O homem chega para a mulher e ele começa a se vender. Ele começa a falar das qualidades dele, ele começa a falar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E o grande segredo da sedução é quando o homem consegue fazer com que a mulher se qualifique. Ele deixa de ser o vendedor ali para ser o comprador. E essa é a grande diferença que existe hoje na sedução dos grandes especialistas, nos grandes artistas da sedução e da maioria dos homens. Você já deve ter visto essa cena. Existe uma garota muito bonita parada num determinado lugar, um cara perde a ansiedade de abordagem, perde o medo de abordar, chega até ela, começa a conversar e de repente ele começa a se vender, a se colocar como o grande produto ali, porque afinal de contas, ela é a garota dali, ela é o grande prêmio e ele precisa se qualificar, ele precisa ser o grande produto para que ela compre a ideia e ela aceite ficar com ele. Isso é normal, isso 99%, talvez 99,9% dos homens fazem dessa forma. Mas espera aí, a gente está falando agora de homens que têm poder pessoal, a gente está falando agora de alfas, a gente está falando agora de líderes, de poder interno, a gente está falando simplesmente do império interno, do império social. E quando você fala de império social, você está falando de alto valor. E um cara de alto valor, ele simplesmente não vai chegar ali se vendendo, falando, olha, cara, você precisa entender que eu tenho um grande valor, você precisa entender que eu sou XYZ. Não, ele simplesmente vai chegar e a postura dele, a autoridade que ele passa, o olhar dele, a expressão corporal, a linguagem corporal já vai dizer isso.
E naquele momento ele não precisa mais se vender, porque afinal de contas o vendedor ali agora não é mais ele, ali ele está como comprador, porque o cara que tem poder, ele tem o poder também de escolher, ele tem o poder de agir diferente. E naquele momento ela vai precisar se qualificar, ela vai precisar se colocar como o produto, ela vai precisar virar e falar, olha só, cara, me nota aqui, eu tô vendo aí que você chegou, que você dominou vários sets, que você dominou vários grupos, que você fala com todo mundo, que você aqui é quase uma celebridade. E nesse momento, ela vai olhar para você e falar, opa, você tem alguma coisa diferente e é isso que eu preciso para minha vida. Não é simplesmente isso que eu quero, ela vai olhar para você como se fosse algo que ela precisa. Só que aí você vai falar, olha, desculpa, mas eu não sou o produto. Não é simplesmente você chegar agora e me comprar. Porque a partir de agora eu estou aqui para escolher. Então, se você realmente acha que você precisa, me convence. Me mostra o porquê que eu devo realmente chegar perto de você. Me mostra o porquê que eu realmente devo chegar e começar essa interação com você. E, enfim, você simplesmente virou o jogo, você mudou o frame, você virou a mesa. No momento que ela estava ali como alguém que estava escolhendo, que estava comprando, ela agora vai precisar ser alguém que está vendendo, porque o comprador passou a ser você. Isso coloca o teu valor no nível muito acima. Isso faz com que você seja um cara muito diferente, um cara muito raro. E tudo que é raro é mais caro, tem muito mais valor. E essa é a ideia. Quando você fala de poder interno, quando você fala de poder real, você está falando de autoridade, você está falando de império, mas você está falando muito de valor também. E isso pode parecer um pouco cruel às vezes, isso pode parecer arrogante, isso pode parecer prepotente, mas não. Simplesmente você está mostrando para o mundo, você está mostrando para a sociedade que você está no nível onde as coisas precisam ter um valor diferente, que as coisas precisam ter um valor muito elevado. Então você vai jogar o teu valor lá para cima e você só vai chegar perto de mulheres que consigam também jogar o valor dela muito lá para cima. Ela vai precisar chegar, se aproximar de você e mostrar que tem valor. Porque se ela não tiver tanto valor, bom, enfim, por quê? Por que você escolheria estar com ela se você simplesmente pode ter qualquer uma mulher ali, você pode ter qualquer uma pessoa ali, você pode ter qualquer grupo ali? Então ela realmente tem que ter um valor alto para merecer estar com você ali. E foge um pouco essa ideia de quem é o prêmio, né? Porque a sociedade hoje coloca como se a mulher fosse o prêmio. O cara precisa chegar porque a mulher é o prêmio. Vários cursos de sedução hoje, vários mestres de sedução, vários instrutores de sedução falam para você virar essa mesa, para você falar que você é o prêmio, para se colocar como o prêmio. Só que eu entro numa questão um pouco mais sutil. Na verdade, o prêmio não é ela, mas também não é você. O prêmio é a relação, porque a relação se faz de duas pessoas. As duas pessoas precisam de valor. A grande diferença é que você vai precisar quebrar um pouco a forma que ela vem fazendo as coisas, a forma que elas vêm pensando do mundo. Então, se elas estão acostumadas a serem o prêmio, você tem que chegar e tirar isso. Você fala, não, cara, desculpa, mas você não é o prêmio. E aí ela vai falar, poxa, então quem é o prêmio? E aí você vai começar a passar para ela que se existe um quem é o prêmio é você. Só que no decorrer da conversa, na geração de conforto, você vai mostrar que o grande prêmio ali não é nem você nem ela. Que o prêmio é a conversa, é a interação, é o beijo, enfim, é o sexo, enfim, é simplesmente a relação, é a interação ali. O prêmio não precisa ser um dos dois. Você só vai precisar quebrar um pouco disso. Não, olha, o prêmio não é você. E no decorrer do caminho que você mostra quem é o prêmio de verdade ou o que é o prêmio de verdade para ela. E nessa forma a gente vai construir muito valor para a sociedade. E é esse o nosso objetivo. Porque é como se você quisesse crescer, mas a sociedade te prendesse, como se o mundo te prendesse. Você precisa de um mundo maior para mostrar mais poder. E é isso que você vai começar a criar agora. Onde você chegar agora, você vai começar a criar um cenário de alto poder, um cenário de alto valor, onde você acaba sendo a estrela mais brilhante, mas para a tua estrela ter um brilho legal, você precisa de outras estrelas que brilhem também perto de você. Então, imagina o seguinte, talvez você seja um cara muito tímido agora, talvez você não tenha tanta confiança assim, mas tenta se projetar, tenta se imaginar num futuro bem próximo, onde você brilha e todas as pessoas perto de você brilham também, porque isso é poder real, isso é construção de poder, e isso é o que você vai fazer.